A Universidade do Vale do Itajaí, por meio do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Ciência Jurídica, juntamente da Associação Internacional de Constitucionalismo, Transnacionalidade e Sustentabilidade e o Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público, tem a honra de dar continuidade ao 9º Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade. Agradecemos ao apoio da OAB Santa Catarina, ao Instituto dos Advogados de Santa Catarina e à Academia Catarinense de Letras Jurídicas, e aos patrocinadores FIP Feira da Moda e J. Canedo Moda Masculina. Para a primeira mesa de trabalhos, chamamos os coordenadores de mesa. Heloíse Siqueira Garcia. Pós-doutora, pelo Programa de Pós-Graduação em Estrito Sensu da Univale, professora do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Estrito Sensu, doutora em Ciências Jurídicas pelo Programa de Pós-Graduação, doutora e mestre em Alicante, na Espanha, professora do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil. Chamamos também a coordenadora de mesa, Marisa Schmidt Siqueira Mendes. Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, professora permanente do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu e da Graduação dos Cursos de Direito na Universidade do Vale do Itajaí. Para compor a mesa, chamamos os palestrantes. Francisco Zago. Ana Paula Cusato. José Sérgio da Silva Cristóvão. Gisele Duarte. Júlio César Garcia. E Luiz Alberto Blanchet. Pode sentar. Passo a palavra imediatamente à coordenadora de mesa, Heloíse Siqueira Garcia. Bom dia a todos. É muito prazer que eu presido essa mesa juntamente com a professora Marisa Mendes, neste evento tão grandioso que já chega à sua 9ª edição, Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade. Tive o prazer de participar desse congresso na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, acompanhando a doutora Denise, e de fato é um evento extremamente não só relevante como grandioso. Os resultados das discussões tidas nessas 8 outras edições desse evento com certeza foram proveitosas não só para o ramo do direito, como vocês podem ter percebido no dia de ontem e na quarta-feira à noite, nas palestras. Ele é um evento extremamente interdisciplinar, como o tema pede, né? A sustentabilidade, acima de tudo, ela não, apesar de nós estudarmos muito dentro do direito, dentro das disciplinas de direito ambiental, ela, acima de tudo, é um tema extremamente interdisciplinar. É necessariamente interdisciplinar. Não tem como só nós, juristas, pensarmos um futuro sustentável. E por isso eu sempre gostaria de parabenizar o professor Juarez por mais uma vez
está à frente desse evento tão grandioso. Juntamente com a professora Denise e com a professora Maria Cláudia. Então, passando as palavras, né, as falas da manhã, que não quero também me delongar, afinal de contas, temos bastante pessoas para escutar hoje e o tempo delas é exíguo. Então, passo a palavra à professora Ana Paula Busato, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito do Estado pelo UFPR, especialista... Então, desculpa, Dr. Francisco Zardo, que é bacharel em Direito pela Universidade do Paraná, Federal do Paraná, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, advogado, sócio do escritório Professor René Arieldotti, tem experiência em Direito com ênfase em Direito Administrativo, Constitucional e Eleitoral. Prefere falar aqui? Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de inicialmente agradecer o professor Juarez Freitas, nosso mestre, pelo convite para estar aqui, cumprimentar as professoras Marise e Heloíse, coordenadoras da mesa, em nome de quem, na pessoa de quem cumprimento todos os membros da mesa, também fazer uma saudação especial ao nosso caríssimo professor Doenche, e as professoras Denise e Maria Cláudia, cumprimentar pela organização e agradecer o convite. Quando o professor Juarez me chamou, eu fiquei pensando em tratar de um tema que dissesse respeito aos obstáculos que o Estado muitas vezes coloca para que as pessoas, os empreendedores, realizem inovações sustentáveis. Em Curitiba, em 2014, não faz muito tempo, alguns motoristas de táxi começaram a receber chamadas por aplicativo, não mais por telefone, pelo radiotáxi, e alguns fiscais da prefeitura fizeram uma chamada por aplicativo, e quando o motorista foi atender o serviço público, eles foram multados, porque, segundo os fiscais, aquela forma de comunicação por aplicativo não estava prevista no regulamento e, portanto, ela seria ilegal. Isso evidencia como o Estado, muitas vezes, pode ser, fazendo uma comparação aí com o corpo humano, um anticoncepcional de inovações. E o case que me veio à mente é o case de uma empresa de Curitiba, uma startup, que está fazendo uma inovação absolutamente sustentável, que, no entanto, está sofrendo graves problemas, barreiras regulatórias, e por isso eu convidei para compartilhar comigo essa fala a doutora Ana Paula Busato, que é do departamento jurídico da empresa e que, mais do que eu falar de uma experiência de outra, ela poderia testemunhar a vocês o que ela tem vivenciado. Mas o lado positivo disso o ministro Luiz Roberto Barroso disse certa vez que as ideias corretas, as ideias justas, as ideias éticas podem enfrentar as reações mais retrógradas, mas elas prevalecem um dia. E o case da High Level é uma evidência de que isso é possível. Então, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Ana Paula Busato. Bom dia a todos. Obrigada, doutor Francisco. Obrigada, doutor Juarez, pelo convite por estar aqui. Só um minutinho, por favor. Enquanto ele passa, eu vou começar a explicar. Esse é o High Level. Ele é o menor laboratório do mundo, que cabe na palma da mão. E ele realiza exames de sangue. Quais exames? Diversos exames de sangue, mais de 20 exames. Entre eles, dengue, chikungunya, beta-HCG, que é o exame de gravidez, Zika, diabetes, leucemia. O High Lab foi criado em 2016
surgiu por uma ideia de 3 universitários que estudaram na PUC Paraná. Eles eram estudantes de engenharia da computação e eles se juntaram e tiveram uma ideia de um aparelhinho chamado teste do coraçãozinho. Depois eles tiveram outra ideia de um oxímetro de pulso, o MIB, e em 2017 eles tiveram a ideia do High Lab. A High Technologies ela foi criada em 2015 e ela tem BPF, tem ISO 9001, recebeu diversos prêmios desde sua criação, é uma empresa revolucionária realmente. Então, quando eles surgiram com essa ideia, vocês imaginem estudantes sem dinheiro, sem condições e com uma ideia totalmente inovadora, sustentável e revolucionária. Eles receberam apoio muitos anos depois do Positivo, do Mono-X, da Intel e da Microsoft. E surgiu o High Lab. Então, ali dá para vocês verem pela foto, o High Lab você coleta uma gota de sangue profissional da área da saúde através dessa pipeta, vai atirar reagente dentro da pipeta, seja o exame que for, entre eles pode ser dente, chikungunya, e ele é colocado, introduzido dentro do High Lab, ele trava quando está ligado, e essas informações são levadas através da internet para o nosso laboratório, que fica em Curitiba, fica ali no SIC, e os biomédicos e médicos do laboratório, eles analisam as informações que chegam do paciente e em poucos minutos, em questão de 10 minutos, 5 minutos, realmente depende do exame, glicemia, são menos de 5 minutos eles já laudam, as informações voltam para o aplicativo do paciente e do médico ou farmacêutico que está realizando o exame no paciente. Então, ele realiza exames de sangue em poucos minutos, não possui acondicionamento de amostras, porque no caso, quando você vai no laboratório, você tem que retirar o sangue, muitas vezes é demorado, é doloroso, o High Lab é na ponta do dedo, uma punção capilar, então é totalmente indolor. Ah, e claro, o registro, o produto passou por vários testes pela Anvisa, então ele recebeu aquele número de registro e foram acho que mais de 1 ano para ele poder ser registrado, para ele passar na Anvisa realmente. Só para eu colocar no contexto geral, o mercado laboratorial ele gera bilhões, então em 1 ano são bilhões de dólares, bilhões de reais. A gente fez diversas pesquisas e diz que 33% dos pacientes que fazem utilização do High Lab, eles vão numa farmácia, porque esse equipamento nós cedemos para a farmácia, então eu faço um contrato de comodato, e eles só pagam pelos exames. 33% dos nossos pacientes não fazem exames de sangue em laboratórios há mais de 2 anos. Então são pessoas que realmente não têm muitas vezes plano de saúde, não tem uma assistência médica adequada e eles podem ir numa farmácia, que muitas vezes é mais acessível, para realizar esses exames. E também é importante comentar que a gente está em cidades do interior do Brasil, do interior do Nordeste, onde não tem laboratório. Então é o único meio dessas pessoas estarem podendo ser diagnosticadas. Por exemplo, um exame de dengue, ou zika, ou HIV, a pessoa vai descobrir que ela é portadora e vai poder começar a fazer realmente, ter o diagnóstico e começar um tratamento. O High Lab está presente em mais de 130 cidades brasileiras, em localidades remotas. Estava contando para vocês, agora eu vou explicar um pouquinho do nosso case. Então, em maio desse ano, foi realmente uma sexta-feira negra, uma sexta-feira 13, lá na empresa. Eu sou a única advogada da empresa, então a responsável do setor jurídico. E a gente recebeu um ofício circular. Na verdade, esse ofício circular, ele foi, a Anvisa, repassou para todas as vigilâncias sanitárias locais das capitais. Então foi para o Brasil inteiro, para todas as vigilâncias e para algumas das nossas farmácias, dizendo que o equipamento ele estaria proibido. Por quê? Nós temos 2 resoluções da diretoria colegiada da Anvisa. Uma delas é a resolução 44 de 2009, que ela rege farmácias e drogarias. Essa resolução ela diz que o único parâmetro que pode ser medido em farmácias e drogarias é o parâmetro de glicemia capilar. E o High Lab ele faz diversos exames de sangue além de glicemia, ele faz mais de 20 exames. Então, ele não estaria dentro dessa resolução, então ele teria essa suposta
E daí eu lembro que várias farmácias me ligavam: Ana, o que a gente vai fazer? A vigilância vai vir aqui, vai aprender, vai fechar a farmácia. Para vocês terem noção, esse ano aconteceu. Tentaram fechar uma farmácia, tive que ir até lá, por causa que o Highlab estava lá e o fiscal chegou: o que é isso aqui? Isso não pode, porque não está na RDC 44, é proibido, eu vou ter que retirar o equipamento e eu vou fechar a farmácia. O local permitido para uso do Highlab, segundo o item 6.2.14 da RDC 302. Isso daqui é a rua 15 ali de Curitiba, então não é o lugar mais limpo. Então nós temos essas duas RDCs, a 44 de farmácias e drogarias e a 302 de 2005 de laboratórios clínicos. Mas lembrando que o Highlab é um laboratório clínico, é um laboratório de análises clínicas. Então ele se enquadra dentro dessa RDC 302 de 2005. Então, nossa briga foi exatamente essa. Tem um item 4.40 dessa resolução da 302 que diz que testes laboratoriais remotos, que é o que o Highlab realiza, podem ser feitos em qualquer local, desde que vinculados ao laboratório, porque quem faz a análise não é o farmacêutico que está na farmácia, mas são os médicos e biomédicos do laboratório. Então, essa campanha que a gente fez na Rua 15 foi feita juntamente com o prefeito Greca e estava ok, tudo bem. Até eu acho engraçada essa foto, porque a farmácia, se vocês verem, está ali atrás. Então, segundo a vigilância Anvisa, a gente não poderia fazer na farmácia, que é um local que tem todo o preparo, tem uma sala de serviços farmacêuticos, com um profissional treinado, tudo higienizado, com uma mesa, e a gente poderia fazer no meio da Rua 15. Então, o local supostamente proibido para o uso do Highlab, segundo a interpretação da resolução da diretoria colegiada da Anvisa 44 de 2009. Algo não está certo. A Constituição Federal ela prevê três valores que, nesse caso, me chamam mais atenção, que é o valor da livre iniciativa, o princípio da livre iniciativa, o princípio da livre concorrência e o direito fundamental à saúde. Querendo ou não, esse pequeno aparelho ele dava saúde para muitas pessoas que hoje não teriam acesso. Então, nós impetramos um mandado de segurança perante a 9ª Vara Federal de Brasília, em face desse ofício, porque era um ofício circular, então ele foi para todas as vigilâncias, e nós, em sede de apelação, o desembargador Giraí Aranha, ele concedeu a liminar, suspendendo os efeitos do ofício circular 04 de 2019, que foi esse ofício que falou que estava proibido o Highlab em farmácias e drogarias. E, por enquanto, estamos aí com a liminar e com essa interpretação da RDC 302, que, no nosso ponto de vista, é a interpretação correta. Se vocês verem o item 6.2.14, o responsável técnico pelo laboratório clínico é responsável por todos os testes laboratoriais remotos realizados dentro da instituição e em qualquer local, incluindo, entre outros, atendimento em hospital dia, domicílios e coleta laboratorial em unidade móvel. O único ponto da Anvisa seria realizar esses testes dentro do ambiente de farmácia e drogaria. Mas a gente vê que eles são feitos na rua, em vários lugares. Por que no ambiente de farmácias e drogarias eles seriam proibidos? É desrazoável. Por fim, a Constituição ela realmente prestigia a inovação. A gente tem ali no artigo 23, inciso 5º, que é a competência comum de todos os entes federativos proporcionar meios de acesso à inovação. E o Highlab é uma inovação disruptiva, porque a partir da sua criação ele permite a realização de exames de baixo risco sanitário. O registro dele foi depois de muito estudo, de 1 ano da Anvisa fazendo estudos em cima desse equipamento. Ele é realmente seguro. O nosso laudo ele tem assinatura digital. Se vocês forem fazer um exame de sangue em um laboratório convencional, muitas vezes os laudos não têm assinatura digital. Então quer dizer que o laudo pode ser facilmente fraudado. Qualquer pessoa pode ir lá, recortar, colar. Então o equipamento é realmente seguro e o nosso laudo também. Por fim, eu acredito que os poderes públicos eles devem prestigiar o progresso científico e a inovação de modo a não impor entraves desnecessários, a elaboração e o uso de novas tecnologias como o Highlab. Então, eu acho que tem muitos jovens aqui
qualquer um de vocês pode ter uma ideia inovadora. E eu acho que como estudantes, como pensadores do direito, a gente tem que pensar, às vezes, muito fora. O que tem nessas resoluções, como eu posso realmente implementar uma nova tecnologia no mercado. E agora eu acho bem legal também falar, porque nós estamos aí com a Lei 13.874 de 2019, né, que institui a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, e tem tudo a ver até com a palestra, né, sobre inovação e sobre a liberdade mesmo como garantia no exercício das atividades econômicas. Eu acho que o case do Highlevel é bem interessante e é isso que eu tenho para trazer hoje, realmente. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula e Francisco. Só dizer que, apesar de ter obtido a liminar e, portanto, estar autorizado a funcionar, ainda no dia a dia está sofrendo obstáculos, porque os fiscais de vigilância sanitária de pequenos municípios muitas vezes não reconhecem uma liminar do Poder Judiciário de Brasília, dizendo que está funcionando para Brasília, não para aquele pequeno município, e ainda ontem a dona Paula não pôde estar à noite aqui porque teve que resolver o problema de uma fiscal que queria fechar uma farmácia, mas com empenho a ideia vai prosperando. Era isso, obrigado. Muito obrigada pela contribuição, Ana Paula e Francisco. Acho que fiquei até bastante impressionada. A vontade de ter isso em casa, né? Sou meio hipocondríaca. Mas muito obrigada pela contribuição de vocês. Dando seguimento às palavras da manhã, passo então a fala do senhor José Sérgio da Silva Cristóvão, da UFSC. Ele é professor adjunto de Direito Administrativo no curso de graduação em Direito e no programa de pós-graduação em Direito da UFSC, mestrado e doutorado. Doutor em Direito Administrativo pela UFSC, com estágio de doutoramento sanduíche junto à Universidade de Lisboa, em Portugal. Mestre em Direito Constitucional pela UFSC, conselheiro federal da OAB Santa Catarina, do triênio 2019 a 2021, presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo da OAB Nacional, presidente da Comissão de Acesso à Justiça da OAB Santa Catarina. Inegavelmente ficamos, penso eu, todos impressionados com o case anterior. E eu fiquei pensando, professor Juarez, como o velho é teimoso, né? O velho teima em sufocar o novo. E no caso, o velho aqui é a burocracia. Essa nossa miopia impressionante em aplicar obstáculos ao invés de criar pontes. Né? E o novo é a tecnologia. Me parece que a burocracia precisa, pelo menos, respeitar a tecnologia. Entender que ela não vai conseguir bloquear. E é nesse diálogo entre a burocracia que me parece sim importante, desde que ela seja saudável, ética, política e normativamente sustentável, e encontrar espaços de diálogo com a tecnologia. Quando a burocracia pretende, a força, sufocar a tecnologia, ela perde. O jogo já começa perdido, porque o tempo vai fazer com que a tecnologia se encontre. O novo, meus caros, como já diziam os poetas, sempre vem. O novo vem e vence. Eu quero fazer um agradecimento muito especial, efusivo, ao meu professor, padrinho do GEDIC, do Grupo de Estudos de Direito Público da Universidade Federal de Santa Catarina, a qual eu tenho o prazer de tentar coordenar juntamente com o meu amigo Pedro Menezes. Níbal, que estará hoje à noite com os colegas. Eu quero já antecipar um abraço da Universidade Federal de Santa Catarina ao senhor professor, que é uma cabeça que nos impõe caminhar e ir à frente. O professor Juarez
a satisfação de conhecer lá nos idos da década de 90, não vou dizer o ano para não nos comprometermos, né? O professor Juarez estava saindo da Universidade lá de Santa Catarina também, com um trabalho belíssimo, que depois eu vim usar na área da filosofia, da teoria do direito. O professor Juarez sempre nos incomoda para nós enfrentarmos as novidades. O professor Juarez está sempre 2 ou 3 passos à frente de nós todos. Professor, eu queria, com essas singelíssimas palavras, lhe fazer uma menção de agradecimento, cumprimento e uma homenagem ao que o senhor representa para as letras jurídicas, não só jurídico-publicistas, mas para as letras jurídicas do Brasil e no mundo. Muito obrigado. Eu quero fazer um agradecimento também e um cumprimento, dividir o cumprimento pela beleza desse evento com as professoras Maria Cláudia e Denise. Uma satisfação vir aqui à Univale. Eu sou daqui do lado e não conhecia o campus da Univale, Balneário. Uma satisfação estar aqui com vocês. Tentarei falar de estruturas disruptivas, tentarei falar de sustentabilidade, tentarei encaixar isso num tema velho, que é o controle. Porque falar de sustentabilidade no Brasil isso é um problema, sejamos honestos, é um problema, é quase revolucionário. Na medida em que quando nós temos queimadas no centro-oeste e norte do Brasil, e o poder constituído diz que isso pode ter vindo de ONGs, na medida em que nós temos um dos maiores desastres ambientais da costa brasileira, e o governo diz que isso pode ter sido de um navio do Greenpeace, é distracionismo puro, é distracionismo barato. Mas nós temos que enfrentar esses problemas. Como nós não viemos aqui para falar desses temas, eu quero começar estabelecendo um marco com os colegas. E tentarei ficar no tempo de uns 10 minutos, que me foi franqueado gentilmente, e o marco será a fala do professor Juarez na abertura desse evento, que eu não estava presente, mas escolhi 2 falas do professor Juarez que eu quero colocar como premissa aos colegas. Antes de tudo, temos que abandonar o modelo fóssil e reinventar o direito, a ética, a sociedade e a democracia à luz do princípio da sustentabilidade. O professor Juarez, a sustentabilidade, o senhor sabe muito melhor do que eu, não é um outro princípio. Sustentabilidade é um princípio estruturante, vetor, normativo, político, econômico, ético, sobretudo. É o compromisso que nós temos com os nossos filhos e netos. Eu tenho um menino de 1 ano e 8 meses, professor Juarez. Ontem à noite nós estávamos aqui com os colegas, porque preferi as preferências que nós fazemos da vida. Preferi ficar e abraçar o meu menino. Eu penso que só abraçá-lo ontem não me desincumbe do compromisso ético que eu, nesta geração, tenho com a geração futura. Me parece que é isso que o professor Juarez tenta nos explicar no seu belíssimo livro. Eu vou além. Precisamos abandonar a cultura fóssil do obscurantismo, disse o mestre, da polarização do ódio na construção de uma sociedade pacífica. É aqui que eu estabeleço a premissa. É aqui que eu estabeleço a premissa para falar de controle, falar talvez da necessidade de sustentabilidade no controle e falar da introjeição de novidades e tecnologias para nós repensarmos e realinharmos o controle. Eu parto aqui de uma outra lógica também. Para mim, nós temos excesso de controle no Brasil. Nós temos excesso de controle no Brasil por quê? Porque nós controlamos muito e controlamos muito mal. Eu não estou abrindo uma cruzada santa contra o controle. Eu estou abrindo uma cruzada contra o mau controle. Contra o controle míope. Contra o controle do passado, da década de 60, 70, a burocracia dos procedimentos. Nós precisamos avançar. Se muito controle desse certo, nós não teríamos o que nós tivemos nos últimos 5 anos de revelações, bem ou mal, concordemos ou não, saibamos que houve excessos ou não, mas algo não estava muito bem. Então, se nós, com todo esse gasto que nós tivemos de controle, pós-processo de 88, 30 anos de controle, nós conseguimos ainda criar condições de manutenção dessas mesmas práticas, alguma coisa aconteceu de errado. Há um paradoxo aí, e para mim o paradoxo é: temos muito controle, mas
Nós controlamos muito mal. E por que controlamos muito mal? Eu penso que nós controlamos muito mal porque nós desconfiamos de tudo. E ao desconfiar de tudo, nós não criamos condições para que as situações se consolidem a partir de dimensões mais abertas, mais dialogadas, mais dinâmicas, mais eficientes. Nós nos apegamos ainda a uma certa legalidade um tanto quanto tacanha, que é desconfiar, desconfiar, desconfiar e encontrar uma polarização de amigos e inimigos. Senhores, um gestor no município não é inimigo do Tribunal de Contas. Senhores, um controlador do Tribunal de Contas não pode ser inimigo de um gestor. Não vai funcionar. Se nós trabalharmos no polo da relação, eu controlador sei tudo, o controlado não sabe nada. Ou, por outro lado, o controlado pensar que o controlador é o demônio e eu, controlado, sou o santo, nós não podemos procurar anjos e demônios. Nós temos que procurar o caminho do meio, sentar mais e conversar e ficar menos aplicando o velho direito do passado. O professor Juarez Freitas tem um texto belíssimo, um dos seus textos belíssimos, publicado na RDA, salvo engano, de 1 ano e meio atrás, que fala de um direito administrativo não adversarial. Nós precisamos conversar mais, nós precisamos debater mais, e é sobre isso que eu penso que nós temos que repensar também o controle. Digo para vocês o seguinte, fala-se muito de apagão das canetas. Na verdade, como nós estamos num painel sobre novas tecnologias e modelos disruptivos, eu diria que é o apagão dos tokens, o apagão das assinaturas digitais, o apagão dos certificados. Hoje, ninguém quer mais assumir o ônus de qualquer tipo de novidade. Hoje nós queremos pensar como o fiscal que controlou o taxista lá em Curitiba. Eu vou ficar na minha zona segura dessa legalidade formal. Enquanto nós pensarmos assim, não vai funcionar, professor Juarez. Nós precisamos inovar. E inovar é arriscar. Arriscar é muitas vezes pensar um pouquinho fora da caixa, como nos trouxe, nos esfregou, entre aspas, a face, carinhosa, zelosamente, mas nos deu na cara o case que nós vimos apresentados agora há pouco. Notem, nós precisamos repensar muita coisa. Eu escrevi vários temas aqui, e sei que não vou conseguir vencê-los, mas nós precisamos pensar, inclusive, no tamanho do Estado, não naquela visão de mais Estado ou menos Estado, mas qual Estado nós queremos. Nós vamos dados para os colegas que acho que podem incomodar. Até a Constituição de 88, nós tínhamos 3.991 municípios no Brasil. Esse era o número. De 1.520 tantos, quando nós instauramos a primeira estrutura municipal, até 1988. Depois disso foram mais 1.579, 40% a mais em 30 anos. Nós jogamos 40% a mais de estrutura burocrática estatal, quase nunca tão afinada assim com a ideia de eficiência. Em Santa Catarina, de 1658, quando fundamos, professor Juarez, a belíssima São Chico, aqui à frente, até 88 nós tivemos, em 330 anos, 206 municípios. Em 30 anos nós tivemos mais 89. Notem, colegas, e os colegas do Tribunal de Contas, o professor e presidente do Tribunal de Contas, o doutor Argicélio, esteve falando aqui na quarta-feira, estão muito preocupados com essas questões. E a OAB Santa Catarina, cujo presidente esteve aqui falando com vocês quarta-noite, também está preocupada com essas matérias. Nós precisamos repensar um pouco se é racional todo esse tipo de aparato estatal construído dessa maneira. 105 municípios em Santa Catarina têm menos de 5.000 habitantes e vivem única e exclusivamente de repasses do fundo de municípios. Nesses municípios, a arrecadação, toda a estrutura arrecadatória deles representa 2% da sua receita. Tem casos que é mais caro cobrar a receita própria do município do que não cobrar. Nós precisamos pensar sobre isso. Eu não estou dizendo que nós temos que repensar
a estrutura de municípios, nós temos que repensar o pacto federativo. É isso que nós precisamos repensar. E isso me parece que é falar de sustentabilidade, porque é insustentável esse sistema, sob vários aspectos. Para encerrar, como eu não consigo avançar aprofundadamente esses temas com os colegas, eu penso que o controle também precisa se valer muito mais das novas tecnologias. Nós precisamos pensar menos em punição e mais em orientação e diálogo, menos em controle posterior e mais em controle concomitante ou até preventivo, antecipado. Nós precisamos ter mais mesas técnicas de trabalho e menos miopia na análise de contas públicas. Talvez nós precisamos falar mais de TAGs. Talvez seja o caso que nós falarmos mais. Eu estou orientando o professor Juarez no trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, no mestrado, sobre esse tema. E nós precisamos abrir as portas da estrutura estatal para o controle. Tem vários tribunais de contas que já fazem fiscalização, acho que muitos dos colegas sabem disso, de obras públicas e serviços públicos por drones. Essa é a realidade hoje de muitos tribunais de contas. Estão começando isso, alguns há 2 anos, outros há 1 ano, alguns há 6 meses. Notem, tem municípios que já estão fazendo levantamento de área para lançamento de IPTU por drones. Isso, pessoal, é o hoje, é o ontem. Agora, se nós começarmos a discutir que o drone não está previsto como fator de levantamento de dados, convenhamos, o velho vai perder de novo. O Tribunal de Contas da União tem as suas 3 robôs, a Alice, a Sofia e a Mônica, que tem feito, sejamos honestos, fabulosos estragos, no sentido positivo, de levantamento de dados em tempo real, cruzamento de dados que nós precisaríamos de meses, anos. E isso o próprio Tribunal de Contas da União, pelo seu Lab Contas, reconhece, é só a pontinha da pontinha do iceberg do que nós podemos fazer. Hoje nós estamos falando, colegas, de computação quântica. Nós já estamos falando nisso, não é, professor Juarez? Talvez as tecnologias que hoje nós conhecemos como novas já estejam envelhecendo antes mesmo de serem lançadas. O que eu quero dizer, colegas, com tudo isso, é que me parece que o futuro é sim agora. Quem não seguir o fluxo dessa história vai ficar pelo caminho. E para lembrar o inesquecível poeta espanhol, vamos fazer juntos o caminho ao andar. Caminhando, vamos fazer o caminho. É isso que eu penso nesse tempo que me foi fornecido. Eu quero novamente agradecer aos colegas e dizer, não desconfiemos do novo. Dialogamos, vamos dialogar com o novo. A novidade vem, queiramos ou não. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor José Sérgio. Com certeza esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos e hoje ainda mais na sociedade eu digo a sociedade do contra que a gente vive, em que a gente traz não só inovações, mas comprovações científicas e o primeiro passo é negar, né? É sempre estar um passo atrás. Com certeza as suas contribuições são bastante relevantes para a nossa discussão. Muito obrigada. Dando seguimento, passo a palavra da doutora Gisele Duarte Doetzer, do DENIT. A Gisele é mestre em logística pela Universidade Hertie da Alemanha, especialista em gerenciamento de projetos, coordenadora da rede Sustenta Paraná e analista. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade ao professor Juarez Freitas. Estive no congresso anterior, em Curitiba,
Mas antes, eu sou do DENIT e gostaria de falar aqui para o professor José Sérgio que no DENIT já é realidade a fiscalização de obras por drones. Tá? Então, isso já vem acontecendo, isso tem auxiliado muito, uma ferramenta importantíssima na fiscalização das obras do DENIT. Bom, então vamos converter aqui agora o meu tema, que eu vou falar da rede Sustenta Paraná. Sustenta Paraná. Antes, eu quero trabalhar os desafios. O meu tema é muito prático, práticas na administração pública. Nós vivemos tempos de enormes desafios na administração pública. Nós temos uma legislação enorme a atender, políticas públicas a implementar, inclusive de sustentabilidade. Tempos de restrição orçamentária, todo ano vem uma restrição, a gente só não sabe de quanto que vem. Então, todo ano temos que, um contingente. Temos a emenda constitucional 95, que ela limitou o gasto, o teto do gasto, por 20 anos, e só estamos no começo desse prazo. Uma carência de estrutura, aposentadoria de pessoal. Só no DENIT Paraná está prevista a aposentadoria de 40% do pessoal. Isso em 2 anos. 40%. Necessidade de capacitação. Treinar as pessoas para atender a legislação, para implementar a sustentabilidade. E a urgência nos resultados. O Brasil quer avançar. E aí, nesse cenário, como fazer mais com menos? Cada vez temos menos, mas precisamos fazer mais. E queremos fazer mais. É por isso que estamos todos aqui reunidos também, né? Queremos fazer mais. E esse aqui é uma ilustração que eu gosto muito, que ela é um pouco retrato da nossa situação. Então, nós temos ali como se fossem diversos órgãos, entenda-se cada uma dessas pessoas, como se fossem instituições. E essas instituições, elas estão de costas umas para outras, então elas não têm um olhar direcionado, para o mesmo objetivo. Os recursos estão escassos, mas e tem uma barreira. Ali, no caso, uma barreira física, mas não necessariamente ela é sempre física. Existe a barreira da comunicação, outras barreiras políticas, tantas outras, que impedem dessa comunicação acontecer. Então, mas, se olharmos lá ao fundo, existe sim uma possibilidade de sobrevivência. Lá atrás nós temos um peixe, nós temos uma ilha repleta de coqueiros. E se visualizarmos bem, os recursos que existem de um lado são complementares ao que existe do outro. Então, é possível sim estar sobrevivendo a essa situação. E é exatamente dessa forma que eu vejo que a administração muitas vezes acontece, São várias caixas que não se conversam, não é sistêmico, eles não se integram. E a solução para isso é o trabalho em rede. Uma rede onde se horizontalizam as relações, onde um conversa com o outro, onde um troca ideia com o outro, onde se otimizam os usos dos recursos. Que tipo de recurso? Todos. Estrutura, expertises, recursos de poder capacitar pessoas. E aí, nesse cenário todo, nasce um movimento nacional, mas existem pontos no Brasil, e eu vou falar um pouquinho do Paraná. No Paraná, nasceu essa rede como Fórum Governamental de Responsabilidade Social. Ele foi criado em 2016 e era um braço
do Fórum de Brasília, que existia desde 2010. Tá? Então, depois, esse fórum se tornou Sustenta Paraná. Esse ano teve uma alteração de nome. E essa rede, ela, no Paraná, foi criada pela doutora Fabiane Bessa, então diretora da ESAF. E como que funciona, então, esse trabalho em rede, né? Como que a gente faz para estar fazendo essas conexões? Aqui estão os órgãos. Primeiro vou apresentar todos os órgãos que já integram a rede formalmente, com acordo assinado, com todos os gestores envolvidos. Então, somos em 16 órgãos. 16 órgãos. E temos 8 órgãos que estão assim, que são aspirantes, digamos assim, que estão já se reunindo e que querem integrar. Então, temos um futuro aí, talvez, de uns 24 órgãos se reunindo. Então, desde fevereiro, nós estamos em atividade e temos ali mais de 50 reuniões realizadas. Sim, são feitas reuniões mensais, onde acontecem essas trocas de informação. Nessas reuniões, 35 órgãos participantes, já passaram alguns fixos, e 110 pessoas diferentes, né, já estiveram nessas reuniões. Então, e o que nós fazemos nessas reuniões? Nós queremos apoiar a implementação do PLS, que é o Plano de Logística Sustentável. Ele está na legislação, sim, mas como que se implementa isso? Quem que sabe? Quais são as boas práticas? Como vencer as barreiras institucionais que existem, são muito fortes, porque implementar um plano de logística sustentável mexe com a zona de conforto das pessoas. Elas têm que fazer diferente, elas têm que sair daquele costume e mudar os hábitos. E isso é difícil e tem muita resistência. Para isso, usamos a rede. E como que nós usamos? Bom, primeiro deixa eu falar aqui do apoio. Precisamos desse apoio interinstitucional, um órgão apoiando o outro, para propiciar o benchmarking, que é essa troca das boas práticas. Então, por que eu vou começar do zero se o outro já fez, já acertou, e eu posso simplesmente implantar um projeto acertado já dentro da minha instituição? Então, eu multiplico uma boa ideia, um projeto, uma prática, né? Capacito servidores com a expertise do outro órgão, porque tudo se aproveita dentro dessa rede. Fomenta parcerias, porque são 16 órgãos, mas tem também as parcerias internas. Por exemplo, é o caso do TRE e a Universidade Federal do Paraná. Eles fizeram uma troca e estão implantando um projeto de arborização em todo o estado do Paraná, nos fóruns, nas séries, através de uma conexão feita com a Universidade Federal do Paraná. E identificar e implementar uso conjunto de recursos, que eu vou falar mais para frente com exemplos, que eu acho que fica bem mais claro. E aí agora as reuniões. Como que essas reuniões acontecem? Elas são em forma de rodízio. Cada vez é um órgão. Então nós vamos num órgão novo, esse órgão apresenta as suas práticas. O que já tem implementado. Assim eu passo a conhecer essas práticas e já pensando, né, o que a gente pode adotar, levar para o meu órgão, o que a gente pode implantar de forma coletiva, conjuntos, projetos integrados, né? Dar visibilidade ao movimento. Tem órgãos, professor, que tem muita resistência de implantar. E é bem nesse órgão que aí a gente usa a força da rede. Parece que quando fala que é difícil, aí que a gente quer, sabe? Então a gente usa a força e assim, vem um convite no ofício para que eles cediem a reunião. Esse convite é assinado pela coordenação, que é tripartite. Quem é? Sou eu do DENIT, mas temos lá o TCU, temos lá o TRT tripartite, nós seis, e eu do DENIT. Então, o nome do TCU, ele sempre tem um peso muito grande, né, no momento do convite. Ainda mais
já levamos, claro, alguma proposta, né, para implementar na instituição. Então, isso já abre as portas e nós conseguimos dar um passo avante, né? Então, dar a visibilidade para todo esse movimento dentro da instituição, sensibilização dos próprios colegas dentro dessa instituição, e nós também aproveitamos essas reuniões para debater temas e trazer novidades de outras redes, porque existem outras redes no país. Então, o Sustenta Paraná em números. Aqui foram só um relato dos eventos. Todo ano nós fazemos evento. Evento a custo zero. Não tem custo. Um fornece o auditório. O outro ajuda com a divulgação, as inscrições, a certificação. O outro faz a parte de foto e vídeo. Então, e nós usamos as expertises dos próprios membros partícipes. Então, é um evento custo zero e nós conseguimos mobilizar, fazer uma divulgação, e isso vem aumentando ao longo dos anos. Então, o último, nós começamos ali com o TCU, que eu já vou mostrar a ilustração. Mais uma vez, o TCU tem um papel fundamental, porque ele enviou um convite a todos os jurisdicionados, foi bem no início das atividades, e eles se sentiram assim, né, esse convite do TCU teve um peso muito grande, e eles vieram e passaram a integrar a rede. Então, foi um marco para nós esse evento do TCU. Podem ver lá 37 participantes, mas eram vários órgãos, e esses órgãos passaram a integrar. Muito bom. Depois, sobre licitações sustentáveis, um evento junto com a AGU. A AGU ia fazer um evento de um dia em Curitiba. Aí nós, mas um dia, as pessoas vêm e se deslocam para um dia. Não, nós vamos fazer um evento de 2 dias. O segundo dia, a rede vai promover. 9 pessoas da rede fizeram explanações, troca de apresentação de boas práticas e tal, e preencheu a programação de mais um dia inteiro, 8 horas. Sensibilização da alta gestão. As pessoas que estão na rede, elas estão em média gestão, às vezes baixa. E nós precisamos de um apoio, um patrocinador dentro da instituição. Então, não adianta queremos trabalhar só aqui, nós precisamos as diretrizes, governança. E para isso eu preciso sensibilizar esse gestor lá na cúpula para que ele entenda a necessidade, priorize essas questões de sustentabilidade e que isso tenha uma força institucional, né? Então, fizemos um evento com 21 órgãos que participaram, e o último foi o nosso painel, com 30 órgãos, inclusive de 5 estados. E foi muito interessante, 150 participantes, sempre dessa mesma forma, sem custo, compartilhado e cada vez com uma temática diferente. Então, aqui só para ilustrar, esse foi o evento do TCU. Esse aqui foi o da AGU, de 2 dias. Licitações sustentáveis, né? Tivemos ali a presença do Benjamin, também do TCU de Brasília. Esse aqui deu certo. A nossa rede, ela participou de uma seleção de boas práticas pelo TCU, e nós fomos, de 30 projetos submetidos, nós fomos um dos 7 escolhidos para apresentar em Brasília. Isso foi no ano passado, então fomos apresentar lá no grande auditório os projetos da rede de Sustenta Paraná. E o último, que foi esse painel, até a Tereza Vilar, que palestrou também conosco, ela estava aqui até ontem. Foi um evento muito bacana. Olha os participantes aqui. Compra compartilhada. Então, esse foi um projeto feito de forma conjunta. Quem aqui entende de compra pública? Não, então vou explicar um pouquinho. É bem rápido. A ideia da compra compartilhada é o seguinte: nos unirmos para definirmos itens de forma padronizada, discutindo as características de cada um desses itens. Que itens são esses?
itens sustentáveis. Então, ao invés de cada órgão comprar com a sua especificação, não, vamos discutir qual é a melhor especificação. Melhor item, o que a gente coloca ali, qual que é o critério específico. Aí, feita essa discussão, nós vamos promover uma compra conjunta. Como que isso funciona? Um órgão tem que cadastrar no sistema e os outros órgãos, eles podem se manifestar como compradores antes dessa licitação, antes desse pregão acontecer. E por que isso é bom? Porque assim nós aumentamos, elevamos o quantitativo antes da licitação acontecer. E com itens para a sustentabilidade. Então nós promovemos, fomentamos o mercado com essa elevação da demanda, porque o mercado se move com demanda. Se tem demanda, os fornecedores começam, opa, se não é da primeira vez, é na segunda, é na terceira, eles querem atender. Então, eleva-se essa demanda e aí movimenta-se esse mercado. Nos unindo, nós conseguimos um quantitativo muito superior do que cada um isolado, né? E com isso tivemos uma redução significativa do valor de cada um desses itens. Quais foram os itens? Todos itens sustentáveis, 22 itens. Então era um copo biodegradável. Quanto custa esse copo biodegradável? Cerca de 25 centavos a unidade, mas aí quando compramos todos juntos, esse preço cai significativamente. E por que o copo biodegradável, né? O copo plástico normal custa 4 centavos a unidade, mas quanto custa para retirá-lo da natureza, para depois conseguir fazer essa limpeza, porque ele não tem peso para reciclagem. Então isso tem que ser considerado no momento da licitação. Qual que é o custo? Pensar de forma sistêmica. Não é o custo de 34 centavos é caro, 30 centavos a mais por unidade. Mas eu preciso consumir um copo plástico no dia. Eu não posso usar um copo de vidro e usar esse copo biodegradável somente em eventos, somente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Bem, copos, envelopes, papel, caneca, lâmpadas de LED, que trazem uma economia significativa posteriormente. E temos ali equipamentos, geladeira, purificadores, enfim, clichês. E aí tivemos adesão de 5 participantes. E tivemos 17 itens conseguimos licitar. Então tivemos 5 itens que foram frustrados. O mercado ainda não está preparado. Então isso é gradativo. Estamos já planejando a nossa segunda compra compartilhada, né? E se comprarmos a ata de registro de preço, ela é um instrumento que permite nós colocarmos uma demanda e não nos comprometermos com ela de fato, né? Então nós colocamos uma expectativa de compra e ela vale para 2 exercícios financeiros, o que dá uma maior flexibilidade no uso desse instrumento. Então, uma economia de 37,83%, o que foi um sucesso, né? Não é a primeira compra compartilhada realizada, o professor Renato Kader já vem realizando no Brasil algumas vezes. Bom, e aí tratamos de temas que são energia, a parte social, resíduos, compras e contratações, capacitação e sensibilização, mobilidade urbana e outros que são de fins de administração da rede. E aí, como que a gente trabalha? Sempre focando nos ODS. Então, vamos entrar numa reunião de planejamento, lá tem um baralho, sabe? Esse baralho aqui. A gente põe isso aqui na mesa e vê assim, com qual ODS desses que nós vamos trabalhar. Porque a ideia não é fazer projetos e ver como que nós nos encaixamos nos ODS. É o contrário. Nós queremos trabalhar os ODS e vamos ver como que nós vamos fazer para atender isso através da nossa energia, das nossas possibilidades. Então, isso aqui é muito útil. A gente coloca e já vai escolhendo qual deles vamos trabalhar. E nós estamos trabalhando com 7 ODS. Né? E aqui
são alguns dos projetos que a gente vem trabalhando. Eu vou falar só um ou outro, tá? Então, nós temos um livro que já está no processo de exteriorização, um livro coletivo contando das experiências, do know-how, da rede e projetos que foram feitos coletivamente. Qual que é a ideia desse livro? É promover a ideia de rede, é poder inspirar outros estados a fazer redes e a implementação do próprio TRS. Né? Temos um projeto que é da compostagem, porque compostagem não é todo lugar que dá para fazer, precisa de espaço, precisa de know-how, mas vários órgãos têm o espaço e o know-how e o outro não. Então, a logística começamos ali no DENIT, a fazer compostagem e reciclando todos os orgânicos. Gente, é muita borra de café, né? E isso é um adubo fantástico, E com isso, o TCU passou a nos enviar os orgânicos. E o Colégio Estadual passou a fazer a compostagem internamente. Então, são muitas toneladas que deixam de ir para os aterros sanitários. Um projeto de mobilidade urbana. Temos um doutor da Universidade Federal do Paraná em mobilidade urbana. E o projeto consiste no seguinte, em mapear os deslocamentos dos servidores para o trabalho, de forma coletiva, para fomentar sistema de carona, para solicitar a ampliação da malha de ciclovias da cidade, né? E para as instituições se prepararem para esse fluxo de pessoas que têm interesse em uso de bicicleta. Então, tudo isso são projetos ali da rede. Agora, já caminhando para o final, eu gostaria de apresentar as redes que existem no país. Ontem eu fiquei muito feliz porque eu já tinha feito esse mapa aí, preparado, só que quando eu fiquei sabendo que nasceu a rede de Tocantins. Aí eu dei um jeito de incluir ali a rede de Tocantins, com 7 órgãos, que estão começando a trabalhar. E essas redes, dá para ver, em todas as regiões do país. E aí eu deixo aqui a minha provocação, porque Santa Catarina ainda não tem uma rede, e eu acho que tem tudo a ver, né? Até com precisamos ter aí uma rede de Santa Catarina. E aqui temos alguns números. Então, por região do país, todas elas têm redes e temos 152 instituições trabalhando em rede. Já é um movimento grande. As mais antigas são de 2010. Então, já há quase 10 anos trabalhando nessa sistemática. E tem projetos belíssimos aí. Tem a Ecoliga do Maranhão, por exemplo, fez um sistema de compartilhamento de frota. Então, quando vai um carro fazer entregas no interior, ele faz a entrega para outros órgãos também, muito legal. E assim se dê, e atendendo 200 e tantas cidades. Então, um trabalho fantástico. Bom, gente, é isso. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Acho que esse congresso aqui também tem muito a ver com isso, que é a rede do professor Juarez Freitas, né, que já está na sua nona edição. E essas conexões que se fazem ao longo desses anos são muito importantes. Assim como na rede ali não tem hierarquia, não se tem, todos têm voz e possibilidade de perguntar e trocar ideias. Então isso é muito importante. E aqui estão os contatos dos nossos coordenadores. Foi tripartite, né? Mas nós temos 2 pessoas no Poder Executivo, Plano Central, TRT, TCU. E é isso. Então, essas aí são as nossas instituições. E eu deixo aqui o meu muito obrigada. Muito obrigada, doutora Gisele. Fica a provocação, né?
Nós temos tantos membros do poder público nesse congresso, nesses dias. Fica a provocação para Santa Catarina integrar a gente também, com certeza. Então, passo a palavra ao Dr. Júlio César Garcia, advogado, professor adjunto das disciplinas de Direito Ambiental, Direito do Consumidor e Direito da Inovação Tecnológica no curso de Direito, Direito e Inovação Tecnológica nos cursos de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, todos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Foz do Iguaçu, onde também é membro do GEDAIS, Grupo de Estudos em Direito Ambiental, Internacional e Sustentabilidade, professor e pesquisador de Direito e Inovações Tecnológicas da Univel, onde integra o projeto de pesquisa em inovações tecnológicas, disruptividade e sustentabilidade. Doutor em Direito das Relações Internacionais pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direitos Superindividuais pela Universidade Estadual de Maringá e graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. Atual presidente do COMAF, Conselho Municipal do Meio Ambiente de Foz do Iguaçu, e coordenador do movimento de implantação do Núcleo Oeste da Comunidade B Paraná. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a acolhida da professora Maria Cláudia, da professora Denise, é uma satisfação estar de volta aqui. Eu estive na Escola de Altos Estudos com o professor Michel Pierre, lá em 2015, e também agradecer ao professor Juarez Freitas pelo honroso convite. Presto-lhe homenagens, gostaria de fazer um copiar-colar aqui do professor Sérgio Freitas, porque realmente é uma satisfação ver, já é uma década de trabalho, pelo menos, com esse congresso, considerando a preparação. E ano que vem vamos para, oficialmente, a 10ª edição, e isso é muito saudável e é um exemplo, né? Então eu cumprimento toda a mesa a partir desse cumprimento, em homenagem honrosa ao nosso mestre, e faço um cumprimento a toda a plateia, também um cumprimento especial a Márcia, Thomas, que estão aqui, né? Filha e esposa do professor Juarez, é uma satisfação revê-los, e a todos vocês. O tempo é curto, então eu vou tentar ser bem objetivo e, com isso, plantar algumas ideias que nós possamos depois continuar esses debates, porque nós estamos aqui, na verdade, formando essa rede de contato. Então, eu vou tentar, nesse sentido, com o nosso tempo. Preciso pontuar uma questão, que eu acho que isso vai situar um pouco a minha reflexão, e por que eu estou na área da inovação tecnológica. O meu percurso acadêmico é na área de direito ambiental. Então, lá por 97 já comecei a fazer pesquisas, pude passar na gestão pública como advogado, acadêmico, e por um certo tempo eu dizia que eu era um pessimista em recuperação. Por quê? Porque, olhando do ponto de vista do direito ambiental, nós sempre tivemos muitas iniciativas importantes de impacto local, mas nesses últimos 20 anos o que nós observamos foi um aumento do impacto global. Então a sensação de você estar com um copo d'água tentando tirar um oceano de problemas. Isso foi dando, de certo modo, uma frustração, eu acho que não foi só a minha. Nós vivemos aí, períodos anteriores e até hoje, que tem sido chamado por alguns de retrocessos ambientais, mas quando eu encontro, há mais de 2 anos, diversos exemplos de inovação tecnológica, quando a gente vê aqui como é que chama? O High Lab, é isso? Tem 3 acadêmicos que estão, de certo modo, propulsionando algo que políticas públicas às vezes não estão conseguindo. Isso nos dá uma esperança. Com as inovações tecnológicas, nós conseguimos agora também gerar impactos globais e sem dependermos dos governos. Isso é fantástico. Isso também não é uma advocacia contra o papel do Estado, mas compreendemos que nós agora temos de fato a capacidade de modificar o mundo. Isso dá muita esperança e eu vejo que os negócios, inclusive, hoje estão entrando nessa linha, né? Muitos estados não assinaram, por exemplo, o Pacto de Paris. Os Estados Unidos foram que saiu deste pacto, e imediatamente diversos estados americanos e empresas, grandes empresas americanas, firmaram publicamente o pacto. Então isso mostra que nós temos mecanismos inovadores para conseguirmos chegar aonde nós queremos em termos de qualidade de vida, de um futuro melhor. A
contribuição que eu quero trazer a vocês, ela passa um pouco por uma percepção histórica. Porque falar em inovação sustentável necessariamente é falar de desenvolvimento sustentável. Então, aqui eu imagino, eu estou numa das casas de referência do Brasil em pesquisa de desenvolvimento sustentável, e, portanto, vocês todos já devem ter uma boa noção de como foi o processo, na década de 60, 70, 80, a formação do conceito que culminou com o princípio do desenvolvimento sustentável. Mas eu chamo a atenção, e quem não conhece pode dedicar um tempo para entender como foi esse processo, eu chamo a atenção para isso, porque há um componente histórico, e é essa reflexão que eu gostaria de contribuir. Né? Porque o que é inovação sustentável, afinal de contas, quando a gente busca no direito uma resposta? E aí nós temos uma tendência de olhar para a história como um caminho linear e progressivo. Isso é uma tendência, né? Já foi chamado espírito de época, ou o trem da história. Isso gera um risco, porque isso é um verdadeiro paradigma, um modelo mental que nós trazemos. Porque nós passamos a entender, ou de certo modo a acreditar, que o futuro é certo. E se nós fizermos determinadas atividades hoje, nós temos por garantidos os resultados. E possivelmente isso vai criando hoje, cada vez mais, uma percepção de que a inovação ela é necessariamente positiva. E o alerta que eu queria trazer é, ao mesmo tempo em que a esperança que nós encontramos na inovação é de que ela nos dá a possibilidade de implantarmos o mundo que desejamos melhor, nós não podemos dar isso por garantido. Nem mesmo o 10º Congresso do ano que vem está garantido. Ainda que se olhar para o doutor Juarez, ele vai dar um sorriso e dizer, com certeza vai acontecer, porque a obstinação dele vai fazer com que ele consiga realizar isso. Mas isso só dá o mérito de estarmos na 10ª edição. Então acho que essa lógica de não tomarmos este futuro, né, que é o mito da progressividade, isso é um mito, que é o reflexo que nós precisamos fazer, porque a gente fala da inovação e a pergunta que eu lhes trago, já foi trazida ontem em outras falas, é a inovação para quê? E a inovação para quem? Porque essas são perguntas que, quando a gente olha para o modelo atual, me parece que a gente tem uma espécie de ditadura da inovação, se me permitem falar assim, no âmbito acadêmico, de mercado e de mídias. O que eu chamo como uma ditadura da inovação? Hoje é a fala do momento, que talvez o sonho de muitos jovens é desenvolver um algoritmo, um aplicativo, criar uma startup, que nada mais é do que um modelo de alto risco, com igual potencial de escalabilidade. E conseguir chamar a atenção de uma grande empresa do setor, serem adquiridos, ou chamar a atenção de investidores e fazerem a vida com essa inovação. Sem questionar muito qual é o resultado disso. Às vezes eles estão até criando problemas, a gente ganha dinheiro criando problemas. Então a gente vê esses conceitos, Big Data, a inteligência artificial, a inteligência da internet das coisas, computação das nuvens, realidade virtual, que é algo fantástico. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver, que está sendo desenvolvido. Hoje com o Oculus Rift, que é o Oculus Quest, que ainda é mais barato e simples, nós podemos entrar em salas de conferência como essa, e nos encontrarmos em tempo real, é algo fantástico que vai acontecer logo em breve. E temos ainda os assistentes robóticos, a questão da segurança cibernética, e quando nós olhamos para todos esses verdadeiros jargões, nós vemos que eles nos levam a essa ideia de que tudo isso é muito positivo, que nós necessariamente estamos criando algo muito melhor. Lógico que do ponto de vista tecnológico isso é um fato, né? Essas tecnologias estão avançando, mas nós precisamos questionar as questões valorativas. Eu acho que esse é o modelo e o motivo pelo qual eu trago a reflexão. E aí, se me permite, eu quero fazer aqui um exercício com vocês. Eu trouxe aqui algumas características para que vocês possam comigo rapidamente imaginar uma cidade, um contexto que vocês acham que tem a ver com essa descrição. Olha. Uma revolução que muda como nós pensamos, diversas descobertas, criando novas tecnologias, modificando como nós utilizamos a própria energia, levando a paisagens industrializadas de urbanização, um ecossistema todo voltado para a união entre os cientistas e os empresários. O que vocês imaginaram quando vêm essas descrições ou essas características? Pode falar aqui rapidinho, só para a gente ver. Sustentabilidade? Mas pense um contexto, eu estou trazendo um pouco do contexto assim, de um local, de uma cidade, onde isso se manifesta, onde a gente consegue olhar e dizer, olha, isso está acontecendo, onde acontece, como é que vocês veem? Só fale mais alto, eu não estou conseguindo ouvir.
Vale do Silício. O Silício é bem inspirador. Alguém falou China? Alguém pensou na China? A revolução que acontece hoje na área de informática da China? Mas a provocação que eu trago é que, pasmem os senhores, isso aqui é a descrição de Londres, mais ou menos por volta de 1730. É a descrição da primeira revolução industrial. Tem um documentário bem interessante no YouTube, ele é gratuito, foi feito pela BBC, do professor Jeremy Black. Vale a pena assistir, é só vocês colocarem a primeira revolução da BBC, vocês vão ver, tem 50 e poucos minutos. Ele descreve muito bem por que a primeira revolução acontece na Inglaterra, o que propiciou esse acontecimento. E o que é fantástico de olhar para isso é que quando a gente olha para essas características e a gente começa a imaginar a Inglaterra na época, eu falei em ecossistema, eles tinham uns encontros, acho que era o Moonlight Club, que eram encontros que ocorriam quando tinha lua cheia, que permitia as pessoas circularem nas ruas à noite, já que não havia iluminação pública. E era um encontro de grandes cientistas que estavam fazendo descobertas com os investidores que eram os empresários. E aí surge a máquina a vapor, a primeira indústria do sol, uma série de fantásticas criações que moldaram como, de certo modo, a gente pensa o mundo hoje. E aí nós tivemos uma segunda revolução industrial, uma terceira, e alguns dizem que estamos na quarta, alguns dizem que é um prolongamento da terceira. Então, onde está o risco? Por isso que nós olhamos para essas revoluções e, de novo, darmos por certo que o caminho é seguro e que essas três revoluções vão nos levar para o progresso. Só que essa visão histórica, ela já mudou desde ali dos anos 20 e 30, com a escola de análise, na França, e nós passamos a ter uma definição da história como tendo um futuro contingente e aberto, e um termo que eu acho muito interessante, né? Há constantes inovações e também contingência pura e simples. Apesar da tendência de olharmos para ele, para esse futuro, com a noção de uma continuidade, a história mostra isso. Constantes inovações, mas contingências puras e simples. Então, a contingência significa determinados acontecimentos que podem ou que fogem do nosso controle. Então, nós precisamos olhar para a nossa realidade agora a partir dessas outras vieses. Nós temos o acaso que pode acontecer quando nós estamos implantando atividades de desenvolvimento de inovação tecnológica. Nós também podemos ter as intenções, nós conseguimos, de repente, pelas nossas intenções, provocar alterações, mas também consequências dos nossos atos e daquilo que nós estamos planejando. E, às vezes, do ponto de vista até matemático, pura e simplesmente a lei de causa e efeito, que vai fazer com que determinadas ações, mesmo não intencionais, ocorram. Então, hoje há muita preocupação, não só ética, mas tecnológica, sobre esse ponto de vista, que nos faz querer, então, agora questionar a inovação com essa condição de algo que não necessariamente vai nos dar esse panorama de um futuro sustentável ou de um futuro insustentável. Então, essa ideia do 100% garantido de uma estrada, de um futuro que está nos levando para a sustentabilidade, é a reflexão que eu trago exatamente para nós termos um pouco mais de consciência jurídica do papel que o direito tem, de certo modo, em resguardar os valores que nós já conseguimos desenvolver durante toda a trajetória humana. Eu acho que isso foi já bem falado aqui em várias outras passagens. Então, se a gente vive num mundo de incertezas, maiores passam a ser as nossas responsabilidades. Se nós não temos certeza de qual é o futuro, o que devemos e como podemos fazer para garantir a responsabilidade do que estamos fazendo? Eu trago aqui para vocês alguns exemplos positivos. Isso é uma notícia de 2 meses, mais ou menos, em que o chamado Round Table, não sei se vocês já ouviram falar, é um grupo de 181 empresas, as maiores empresas dos Estados Unidos, por isso mesmo as maiores do mundo, se reuniram há 2 meses atrás, eles têm encontros anuais, e eles fizeram uma redefinição do que é o propósito de uma empresa, que até 2 meses atrás oficialmente era gerar lucro para os acionistas. E qual foi a transformação? Eles falaram, não, o propósito de uma empresa é gerar benefício para a sociedade, é transparência, é ética, é para os trabalhadores, para os consumidores, para o meio ambiente. Isso é uma mudança valorativa muito séria, isso é positivo, isso mostra um realinhamento, e inclusive ali, cerca de poucos dias depois que saiu essa notícia, existe uma instituição chamada BILEB nos Estados Unidos, que faz certificação de empresas, é um movimento global, quem não conhece vale a pena conhecer, eu tornei multiplicador desse sistema, chamado Empresas B, então vale a pena conhecer. Eles fizeram essa notícia de capa de vários jornais, New York Times, entre outros, dizendo:
Vamos ao trabalho. Então ela está convocando os CEOs dessas 181 empresas a dizer, olha, ótima manifestação de propósito, vamos agir. Né? Então, quando a gente olha para esses casos, aqui o Tim Cook, agora essa semana, dia 21, ele fez uma declaração dizendo, se você é empresário e ainda não fez um compromisso estratégico de inovação para atender os seus impactos na crise climática, você não está dando o seu exemplo como líder. Né? Então, é um movimento que está acontecendo e eu queria trazer isso exatamente para mostrar o lado positivo desse processo e é um cara de esperança. A gente vê negócios com propósito e um alinhamento com essa temática da inovação sustentável. Aqui no Brasil, nós temos mais de 160 empresas que são certificadas por esse sistema. A Natura, sem dúvida, se destaca. Então, eu deixo aqui essa outra ideia para quem quiser depois aprofundar um pouco mais esses casos. Certo? Então, a conclusão que eu posso trazer para vocês é essa. A inovação tecnológica pressupõe inovações sustentáveis. Né? Nós podemos fazer uma leitura constitucional disso, eu poderia ter trazido aqui até algumas ideias mais legalistas, mas eu acho que isso a gente faz mais fácil. A partir do momento que a gente sabe procurar no texto constitucional o caminho para essa fundamentação, e nós já temos uma obra de referência do professor Juarez, que eu acho que traça muito claramente esse mapa, fica fácil fazer essa leitura. E quando nós olhamos para o sistema de inovação brasileiro, nós temos um sistema nacional, a legislação lá de 2004, nós tivemos emenda constitucional ali em 2015 e em 2016 algumas reformas nessa legislação. Em nenhum momento nós observamos qualquer referência à sustentabilidade, mas nem de raspão. E o que isso preocupa é que esse modelo jurídico está sendo construído, notadamente por técnicos da área, pensando exatamente num processo que a inovação ela tem um vetor, uma necessidade muito forte com o desenvolvimento nacional. E aí a gente coloca lá o sustentável, desenvolvimento sustentável nacional, mas não tem a reflexão devida. Por isso que a minha provocação com o título da palestra é a inovação sustentável em conceito jurídico. A necessidade de trazermos esse conceito, e aí se a gente pega, por exemplo, a Lei 13.243 de 2016, que basicamente é a lei que alterou o texto da Lei de 2004, do Sistema Nacional de Inovação, eu fiz aqui uma provocação de colocarmos os sustentáveis, que não está escrito, no texto. Essa é uma leitura constitucional. E apesar de ser possível, né, e ela dizer para nós que toda a novidade, aperfeiçoamento, que resulte em novos produtos e serviços sustentáveis, funcionalidades ou características sustentáveis, produtos e serviços, e melhorias no efetivo ganho em sustentabilidade. Essa é a leitura inexorável, nós não temos como escapar. Mas eu defendo aqui, eu acho que isso é positivo, que nós possamos discutir a inserção desse texto no âmbito da lei como uma forma de explicitar esse conceito. Né? Não necessariamente só com essa introdução, eu acho que aqui a gente precisa compreender que o processo da sustentabilidade não vai se dar simplesmente com a inserção desse tema. Porque o desafio, desde lá, do conceito de desenvolvimento sustentável, do qual me parece que as inovações tecnológicas hoje são filhotes, falar em inovação sustentável é um pouco falar da decorrência do desenvolvimento econômico sustentável, é nós chegarmos, portanto, ao final para entendermos que esse desafio de conciliação entre a noção do progresso com a noção da qualidade de vida se mantém cada vez maior. O nosso propósito, e talvez o nosso maior desafio, é reconhecer que a sustentabilidade, ao não ser uma regra e ao ser um princípio, exige tutela, cuidado, vigilância e aplicação diária. Ela não se dá por garantia. Aliás, não é mais diária, eu acho que ela é instantânea com os algoritmos, né? Estão tomando decisões instantâneas. Então, nós temos capazes de ter sistemas de inteligência artificial que atendam a esse princípio, é o grande ponto de partida que a gente vai buscar, quem sabe, um futuro sustentável pelas nossas práticas. Então, eu desejo uma vida longa a sustentabilidade, uma vida longa a esse congresso, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia. Muito obrigada, doutor Júlio. Com certeza as suas instigações caminham junto com, principalmente com tudo que a gente ouviu hoje de manhã, nessas práticas, nos cases de inovação tecnológica sustentável. E até comentava com a professora Marisa, eu vejo que o maior problema é a
visão da mudança, né? A necessidade de aceitar a mudança, né? E o trabalho, do jeito que o senhor explanou, é justamente isso, é aceitar. Né? Então, passo a palavra ao Dr. Luiz Alberto Blanquete, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é atualmente professor do Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, ABD-CONST. Bom dia. Ao saudar aqui o professor Juarez de Freitas e as professoras Maria Cláudia e a professora Letícia também, quero agradecer pelo convite para participar do evento e saúdo a todos também. E é uma dificuldade falar por último sobre o mesmo tema e sobre enfoques que não sejam repetitivos. Já sabemos de antemão, mesmo que não seja o último, a gente tem que ter um enfoque diferente. E procurarei, nos 10 minutos, falar um pouquinho sobre as inovações tecnológicas sustentáveis, fazendo um paralelo com ideologia, empreendedorismo e, no finalzinho, na conclusão, com energia. Inovações no seu sentido mais abrangente, não ainda especificamente inovações tecnológicas, tem provavelmente a ver com criatividade. Mas a criatividade também é o que alimenta aquelas posturas negativas. Nós vimos aqui na apresentação relativa ao high-level. Também a criatividade negativa que acaba prejudicando aquele caminho para ter a sustentabilidade em qualquer coisa. E nós temos, então, uma primeira dificuldade que nós encontramos em relação à inovação tecnológica e à sustentabilidade. Nós encontramos uma primeira dificuldade relativa às ideologias. Não a uma ideologia específica, nada contra ideologia. Nós temos, inclusive, não a palavra ideologia na Constituição, mas temos como um dos fundamentos da República Federativa o pluralismo político. Só que é pluralismo. O que nós vemos no Brasil, e isso é insustentável, a nossa política até hoje tem sido insustentável, porque nós vemos um revezamento entre aquelas ideologias extremas, né? Às vezes de um, depois às vezes do outro, e cada um tenta resolver o país de acordo com a sua ideologia, excluindo todas as demais. Então isso é insustentável. Bom, ideologia não apenas aqui na tecnologia, mas o interessante é que, se nós fizermos uma análise na história do ser humano, as inovações tecnológicas, eu vou falar mais no final sobre a que eu considero a principal, que não foi a invenção da roda, mas foi a descoberta dos nossos ancestrais de como recriar o fogo. Nós vemos que as tecnologias sempre aproximaram os grupos humanos, né? Um grupo humano que viu outro descobrir como reproduzir o fogo, naturalmente tentou imitá-lo, tentou aproximar-se. Agora, uma ideologia diferente de um grupo, poderia ser uma religião diferente também, geralmente levou a guerras. Aliás, todas as guerras que nós tivemos, estamos tendo até hoje, têm base ideológica e não tecnológica. E temos um mau uso das tecnologias também, né, nessas guerras. A consequência útil, a consequência útil é depois que a guerra termina. Nós começamos a ver que aquelas tecnologias têm outras utilidades, entram na palavra utilidade. Vemos que elas levam a processos que nós podemos utilizar e que são sustentáveis. A inovação também tem a ver com o empreendedorismo, o espírito empreendedor que nós temos, nós seres humanos temos, é inerente ao ser humano. Aliás, a grande diferença
linguagem de outros animais, sabidamente se comunicam também, golfinhos, por exemplo, os papagaios, mais ou menos, né? E outros que nós não identificamos com linguagem, mas há uma comunicação. A nossa característica, que nos torna bastante diferentes dos outros animais, é o empreendedorismo, ou seja, aquela criatividade de soluções novas que melhoram a vida de quem teve aquela ideia e de todos os demais. Ou seja, empreendedorismo, o verdadeiro empreendedorismo exige duas coisas: a previsão racional, né, das consequências futuras, e também o não egoísmo, ou seja, não é só para mim, mas é para todos que eu tive essa ideia. E eu sempre, em aulas, quando eu falo sobre empreendedorismo, utilizo uma frase, e nós podemos utilizá-la aqui também nesse auditório. Nós não sabemos quem inventou cada uma das coisas que nós temos aqui, que tornam a nossa presença aqui mais agradável, mas tudo aqui foi um dia só a ideia de alguém. Esses alguém foram os empreendedores. O empreendedorismo, portanto, é também um dos pressupostos da sustentabilidade. E inovação tecnológica tem tudo a ver com o empreendedorismo. Então não podemos confundir esse empreendedorismo com aquele do empreendedor, como nós temos aí na linguagem do dia a dia, na linguagem coloquial, como alguém que empreende, cria uma empresa ou abre uma loja e tudo mais, porque, como nós sabemos, a maioria desses, entre aspas, empreendimentos não tem vida longa, não são sustentáveis. E por quê? Porque nós não podemos só olhar para os ODS e esquecermos dos pressupostos. Nós devemos ter em mente sempre, isso é uma preocupação minha. Cheguei a falar também no encontro anterior, que foi em Curitiba. Nós devemos ter em mente que sustentabilidade não é algo que ocorre só por sorte. Então, é sustentável, tivemos sorte. Sustentabilidade é algo que a gente planeja, a gente primeiro avalia tudo o que a gente pretende fazer para verificar se tem o mínimo necessário para ser sustentável no futuro. Então, avaliações prévias de viabilidade socioambiental, viabilidade econômico-financeira, viabilidade política também, viabilidade administrativa. Se nós fizermos uma avaliação prévia de tudo isso, e é o caso desses pequenos empreendimentos que com 2 anos já estão fechando, não fizeram essas avaliações prévias. Se nós fizermos essas avaliações prévias com racionalidade, a sustentabilidade dificilmente deixará de ser obtida. Então, claro, os objetivos aqui são importantes, mas não devemos simplesmente esperar ou rezar para que eles realmente sejam atingidos. Sustentabilidade, portanto, é resultado da razão. Então, nós não temos aqui não estamos aqui tendo em mente entre aspas, uma ideologia da sustentabilidade, mas como nós vimos os vários enfoques hoje, nos painéis anteriores também, em todos eles a preocupação é com uma postura racional, lógica, perante a sustentabilidade. E as tecnologias. Bom, eu falei alguma coisa sobre o fogo, né? Eu tenho uma visão que muita gente diz que a primeira inovação tecnológica importante teria sido a invenção da roda. Mas nós encontramos muitas culturas, os incas, por exemplo, não conheciam uma roda. E chegaram a um grau de desenvolvimento, talvez até superior, quem sabe em alguns aspectos até ao nosso hoje. Agora, a descoberta do processo para reproduzir o fogo, eu entendo que foi o grande avanço dos nossos antepassados, em termos de inovação tecnológica. O problema é que o fogo começou a ser utilizado para iluminar ambientes, as cavernas e tudo mais, para cozinhar alimentos, para
aquecer também as cavernas, os ambientes da época. E o problema é que o fogo, a utilização do fogo, como a gente sabe, não leva à sustentabilidade. E na primeira Revolução Industrial, foi um grande avanço também, foi uma consequência dessa inovação relativa ao processo para reproduzir o fogo. Por quê? O ser humano, nós continuamos ali queimando coisas, e as piores possíveis. Fazemos isso ainda hoje, embora tenhamos tido até agora outras revoluções industriais. Então, as nossas inovações tecnológicas ainda tropeçam em muitas coisas. Nós temos, assim como nós temos na área, por exemplo, da energia, hoje nós podemos, com energia elétrica, fazer tudo aquilo que os nossos antepassados faziam com o fogo diretamente, e algo mais também, porque nós conseguimos refrigerar com a energia elétrica, com o fogo nós não conseguimos. Então nós temos algumas dificuldades. Eu entendo que a maior das dificuldades seria, além, obviamente, daquela falta de racionalidade de quem fiscaliza, como ficou bastante claro no caso da Anvisa, na primeira apresentação hoje. Nós temos também uma dificuldade que tropeça em elementos da sociedade que nós chamaríamos impropriamente de empreendedores também. No caso da AELEB, provavelmente alguém que sofreria economicamente, financeiramente com os efeitos, né? Também não diretamente, mas pode ter influenciado alguém para que o processo não desse certo. Eu me lembro de um evento que houve em Manaus há alguns anos sobre sustentabilidade também, e o nome era bastante significativo, era Hindu Pro Natura. E eu, em conversa antes dos painéis, conversando com os professores da região, eu manifestei a minha admiração pelo fato de lá ser bastante aproveitado o transporte fluvial, tanto de passageiros como de cargas, e eles me disseram que era uma força que existia e que evitava que fossem construídas estradas, rodovias na região. Só que eles davam uma aparência de sustentabilidade, ou seja, não vamos construir rodovias na Amazônia porque isso vai prejudicar a floresta amazônica. Então, nós temos que estar bastante atentos, porque muitas vezes existem não empreendedores, mas pessoas que estão ganhando com alguma coisa não sustentável e que tornam outras coisas, especialmente, infelizmente, as inovações tecnológicas, eles tornam as inovações tecnológicas inaplicáveis e muitas vezes com a sua força econômica convence o povo em geral e a nós também, muitas vezes, ou no mínimo nos deixa em dúvida se realmente aquela inovação tecnológica é boa ou não. E isso, muito obrigado, espero não ter passado, eu sei que passei, mas espero não ter passado menos dos 10 minutos. Muito obrigado. Pode ficar tranquilo, doutor, não passou. Então, muito obrigada. Queria agradecer a presença de todos os nossos palestrantes dessa primeira mesa da manhã. Com certeza, nós conseguimos ter uma visão prática e teórica do tema, que vem totalmente de encontro com a própria temática do evento de inovações tecnológicas. Nós precisamos pensar fora da caixa, nós precisamos tirar essa acomodação e essa conformação com o status quo. Para pensar em sustentabilidade, necessariamente nós temos que pensar em inovação. Dando seguimento, antes de devolver a palavra para o cerimonial, queria agradecer à editora Ítala, que nos cedeu 3 livros para fazer o sorteio entre os presentes. Nós vamos fazer o sorteio de 2 agora e 1 ao final da manhã.